Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e meu querido amigo Pedro Paulo estamos aqui para falar sobre a Guerra Fria. Bom, então, a Guerra Fria foi um período histórico de disputas estratégicas entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa URSS. Ou melhor dizendo, uma guerra entre o capitalismo e o socialismo. A Guerra Fria foi um conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social e ideológica entre as duas nações. Como nenhuma das nações poderia ganhar por meio de uma guerra direta, pois ambas as nações possuíam armamento nuclear, eles decidiram fazer uma guerra indiretamente, ou seja, a guerra foi para decidir qual das ideologias será predominante pelo mundo. Uma das principais formas dos Estados Unidos para difundir o capitalismo pelo mundo era por meio das propagandas e filmes, que na maior parte do tempo eram voltadas para a humilhação ou ridicularização do socialismo, e influenciar outras nações a se voltar para o capitalismo. Os Estados Unidos defendiam a democracia, princípios como a defesa da propriedade privada e a livre iniciativa. Para vencer essa guerra, os Estados Unidos, além de utilizar-se das propagandas e filmes, entre outros artifícios, ele criou uma organização para juntar todos os aliados, a OTAN, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, representando os Estados Unidos. As propagandas soviéticas eram principalmente focadas em desencorajar outras nações a se aliarem ao capitalismo e se juntarem à ideologia socialista. Pelo contrário do capitalismo, o socialismo tem base em benefício para todos da sua nação, onde a desigualdade social é muito mais baixa em relação ao capitalismo. A União Soviética não visava tanto em lucro, a não ser que seja de sua nação. Lá não há concorrência, focam na igualdade social e os monopólios são de um partido único. Uma das formas da União Soviética tentar combater o capitalismo foi criar o Pacto de Varsóvia, que foi uma organização entre os países aliados da União Soviética. Então, gente, voltando aqui, agora eu vou falar sobre os efeitos que a Guerra Fria fez sobre o Brasil. Bom, a divergência entre as duas potências provocou alterações diretas na política brasileira. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou do lado norte-americano, e a partir desse posicionamento desencadeou um aumento nas relações comerciais entre os dois países. Mais tarde, em 1961, João Goulart, o famoso Jango, foi eleito presidente. Isso provocou modificações na política brasileira, pois Goulart começou a controlar os capitais estrangeiros, incentivou a reforma agrária e estendeu as relações com países socialistas. Isso não foi bem aceito pelos norte-americanos, pois viam como uma ameaça aos seus interesses. A partir dessas manobras políticas, o ambiente político ficou propício para a implantação de um golpe, que ocorreu em 1964. Esse corresponde à tomada do poder por parte dos militares, instaurando uma ditadura que perdurou até o ano de 1985. O golpe de 64, como ficou conhecido, teve o determinante apoio norte-americano, que acompanhava todos os passos ocorridos dentro do Brasil. O governo norte-americano deixou na espreita um grande arsenal militar para ser usado caso houvesse algum tipo de resistência. Isso significa que o país poderia ser invadido. Com a retirada de João Goulart do poder, a inserção do governo militar, o Brasil voltou a ter laços de relações comerciais e financeiras com os Estados Unidos, além de estabelecer pela força o controle político no território brasileiro.